Nesta videoaula, vamos falar um pouco sobre gráfico de funções reais de várias variáveis. Seja f uma função real de n variáveis. O gráfico da função f é o conjunto de pontos contido em Rn mais 1, dados por x1, x2 até xn, adicionando a coordenada f de x1, x2 até xn. Quando n igual a 2, o gráfico da f é o conjunto de pontos do R3 dados por x, y, f de xy. Neste caso, dizemos que o gráfico de f é uma superfície no espaço tridimensional. Observe que, para n igual a 3, o gráfico de f seria um conjunto dos pontos do tipo x, y, z, f de x, y, z. Só que seriam pontos do agora R4, ou seja, do espaço de dimensão 4. E daí a gente já não consegue enxergar o gráfico da função f. Por isso, nesse curso de funções de várias variáveis, falaremos apenas de gráficos de funções de duas variáveis, porque nesse caso serão gráficos de funções no espaço tridimensional e conseguiremos fazer um esboço. Consideremos, por exemplo, a função f de xy igual a x² mais y² sobre 4. Como é o gráfico dessa função? Ora, a princípio, podemos fazer o gráfico dessa função que nem a gente aprendeu a fazer gráfico de funções de uma variável, como? Atribuímos valores para x, valores para y e para z igual a f de x, y e marcamos esse ponto de coordenadas x, y e z no agora espaço tridimensional. Por exemplo, para x igual a 1, y igual a 2, z vai ser igual a 3. E temos o ponto no espaço com coordenadas 1, 2 e 3. E dessa forma, podemos ir encontrando pontos do gráfico de f. Só que aí, apenas encontrando a quantidade suficiente grande de pontos, é que a gente pode tentar fazer o esboço do gráfico da função. Ou seja, fazer esboço de gráfico de função de várias variáveis não é tão simples quanto fazer um esboço de um gráfico de uma função de uma variável. Mas tem maneiras que podem nos ajudar a encontrar gráficos desse tipo de função. Consideremos, por exemplo, a função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Ora, que tipo de função é essa? Qual é o gráfico dessa função? Não vem nada na sua cabeça? Por exemplo, e se eu escrever assim, z igual a 6 menos 3x menos 2y? E agora? Ainda nada? E se eu escrever assim, digamos, 3x mais 2y mais z igual a 6? Ainda nada? Ora, o ideal aqui era que você se lembrasse lá do curso de álgebra linear, e lá a gente veria que essa daqui é a equação de um plano. Ou seja, o gráfico dessa função f é um plano no espaço. Agora, como é que a gente pode tentar esboçar esse plano no espaço? Ora, novamente, a gente pode atribuir valores para x e y e encontrar o valor de z igual a f de xy. Para x e y igual a 0, z igual a 6 e temos o ponto 0, 0, 6. Para x igual a 0 e y igual a 3, temos que z é igual a 0. E para x igual a 2 e y igual a 0, temos também que z igual a 0. Ou seja, temos esses 3 pontos no nosso espaço tridimensional. E 3 pontos, lá também agora da geometria mesmo, a gente sabe que 3 pontos determinam um único plano. E dessa forma encontramos o gráfico da função f. Toda função do tipo f de xy igual a ax mais by mais c é uma função que a gente chama de função linear e o seu gráfico é dado por um plano.
Muitas outras funções que veremos por aqui para tentar fazer o gráfico, em geral, são funções representadas por superfícies quádricas, superfícies cilíndricas, superfícies cônicas, muitas das superfícies que vimos lá no curso de álgebra linear. Por exemplo, a superfície dada lá no primeiro exemplo é um paraboloide hiperbólico, é uma quádrica. Mas aí vocês podem se perguntar, mas se eu ver o gráfico da função f e não conseguir associar nenhum tipo dessas superfícies que já vimos em álgebra linear, então não é possível a gente fazer um esboço do gráfico dessa função? É possível sim, como veremos no próximo exemplo. Voltemos à função v de r de h, dada por πr²h, que é aquela função que modela o volume de um cilindro. Observando a lei de definição dessa função, eu não consigo, a princípio, relacionar ela com nenhuma equação de alguma superfície quádrica ou cilíndrica, ou qualquer outra que eu conheça. Uma forma de tentar dar uma ideia do que seria o gráfico dessa função, ou pelo menos do comportamento dessa função, seria estudar essa função considerando uma das variáveis como se fosse uma constante. Por exemplo, se eu considero r constante igual a 1, ou seja, eu vou tentar estudar a função v de 1h. Nesse caso, a lei de definição fica como πh, ou seja, quando eu faço r igual a 1, quando eu faço r igual a uma constante, meio que a função v vira uma função de uma variável que depende unicamente de h. E vemos, nesse caso, que essa função de uma variável é uma função linear, né? O gráfico dessa função é uma reta. Podemos também fazer, por exemplo, r igual a 2, e aí a gente teria v de 2h, que é igual a 4πh. Novamente, enxergamos v como uma função de uma variável, e neste caso, pela lei de definição e pelo gráfico também, a gente consegue observar que essa função é uma função linear. Conseguimos observar, então, que o comportamento da v, quando r a gente considera como se fosse uma constante, essa função se comporta como se fosse uma função linear de h. Agora, o que isso representa de fato geometricamente? Geometricamente, o gráfico da função v de 1h é a interseção entre a superfície dada por z igual a πr² com o plano r igual a 1. Analogamente, o gráfico da função v de 2h é a curva obtida da interseção da superfície de pontos dados z igual a πr² com o plano r igual a 2. Da mesma forma, podemos estudar também o comportamento de v considerando o h como uma constante, ou seja, podemos tentar estudar a função v de r1, que vai ser dada por πr². Ou seja, neste caso, a função v se comporta como uma função de uma variável que depende unicamente da variável r. E que neste caso, a função v se comporta agora como se fosse uma função quadrática. Podemos considerar também, por exemplo, v de r2, que é a função que vai ser dada por 2πr². Observe que temos uma outra função, certo? Só que agora com h constante igual a 2, e essa função também se comporta como se fosse uma função quadrática. Então, já podemos ver que quando a gente considera r como se fosse a constante, v se comporta como se fosse uma função linear, e fazendo h igual a constante, v se comporta como se fosse uma função quadrática. O que isso representa geometricamente? O gráfico da função v de R1 é a curva obtida pela interseção da superfície z igual a πr² com o plano h igual a 1. Assim como podemos ver que o gráfico da função de v R2
é a curva obtida pela interseção da superfície Z igual a πr ao quadrado h com um plano constante h igual a 2. Observe que, apenas estudando essas curvas que são obtidas da interseção do gráfico com planos que são paralelos ao eixo OZ, a gente consegue ter uma noção do comportamento e do gráfico da função. Por exemplo, considerando apenas as curvas obtidas quando R é constante e quando H é uma constante, já temos aqui, mais ou menos um desenho, um esboço do que seria o gráfico dessa função. Existe uma outra forma de estudar o gráfico da função, que é através do estudo de suas curvas de nível, que é o conceito que será apresentado numa próxima videoaula. Enfim, nesta videoaula, vimos o conceito do gráfico de uma função de duas variáveis e algumas formas de tentar esboçá-lo.